Meu povo, tudo bem? Enfim, sextou novamente. Sextou com aquele gostinho de semana mais curta, não é? Após um feriadinho prolongado. Aqui estamos nós para mais um vídeo novo. Afinal, sexta é dia de vídeo novo. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Elisângela Correia falando de bullying. Eu sou advogada, atuante na área de família, palestrante e idealizadora do projeto Falando de Bullying, onde eu faço palestras em escolas, universidades, empresas, falando sobre os aspectos jurídicos e psicossociais do bullying, desse fenômeno mundial. Mas hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre um assunto de direito de família, isso mesmo. Aqui no canal, quem já é inscrito já sabe, eu falo de bullying, cyberbullying e direito de família. Se você é novo aqui, tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o seu like, é muito importante para que o YouTube possa disseminar o conteúdo aqui publicado. Sem mais delongas, hoje eu quero trazer para vocês um caso de repercussão nacional e acredito até internacional. Todo mundo aqui tem conhecimento do caso Yoki, né? O empresário Marcos Matsunaga, que foi assassinado no ano de 2012. Inicialmente foi tratado como um desaparecimento pela família, inclusive em decorrência do alerta da sua esposa na época, Elise Matsunaga, que fez contato com a família, falando que ele havia desaparecido, que ele havia saído de casa, deixou e que havia enviado um e-mail depois falando que estava tudo bem, justamente às vias de vender a empresa Yoki. Mas essa história todo mundo já conhece, não demorou muito tempo para ser descoberto o assassinato dele, que inclusive foi cometido pela esposa, quem tinha alertado a família do seu desaparecimento. Né? Mas eu não tô aqui para falar do crime, um crime de repercussão nacional, enorme, uma repercussão gigantesca em todas as mídias, que aconteceu lá em 2018 e até hoje continua repercutindo. Mas como todo crime famoso, né, vamos dizer assim, sempre tem os seus desdobramentos ao longo do tempo. E o caso da Elise Matsunaga, né, o caso Yoki, não foi diferente, é claro, eu acompanhei diversos documentários e matérias que tratam desse caso específico. E recentemente, o último que eu acompanhei foi a minissérie da Netflix, Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Pessoal, eu já assisti outros documentários relacionados a esse crime, mas o da Netflix, embora tenha algumas críticas, né, indico, quem não assistiu, tiver interesse, eu indico assistir para tirar suas conclusões, porque ali na Netflix, na verdade, eles trazem o lado dela, da história, tá? Já quero adiantar que ela não se faz de vítima em momento algum, mas ela conta ali o relato dela, do contexto do crime, como ocorreu e um pouco da história dela, antes do crime e antes mesmo do casamento dela. Mas o que eu quero trazer para você hoje, e é um desdobramento desse caso, é a questão familiar. É uma questão que envolve direito de família, isso mesmo. E essa questão se chama, no direito de família, poder familiar. Para auxiliar no nossa conversa de hoje, vou conversar aqui, fazer um vídeo em teor de aula para vocês, tá? Eu tenho um acompanhante, tá? Olha aqui, ó, Direito Civil, Direito de Família, do professor Pablo Stouzy e do Rodolfo Pamplona Filho, dois grandes mestres, sem dúvida, da área do direito de família. Já vou aproveitar aqui para fazer uma propagandinha, né, para quem está estudando, acadêmico, super importante e uma boa indicação aqui para vocês. Por isso que eu tô com eles aqui, me acompanhando hoje. Afinal, todo acadêmico profissional da área do direito precisa sempre estar estudando e se atualizando, não é? E os livros, eles servem mesmo, como vocês podem ver aqui, ó, todo marcado, todo escrito. Para isso servem os livros, tá, gente? Não é só para enfeitar a estante, não, nem enfeitar a mesa, é para usar também para estudar. Fica a dica aqui, tá? Hashtag fica a dica. Mas vamos lá.
sem maior delonga, vamos para o assunto de hoje. Por que eu estou trazendo esse caso da Elise Matsunaga? Não é um caso famosíssimo, crime famosíssimo, gente. Porque recentemente ouviu-se burburinhos, já saiu nas mídias, inclusive nesse documentário da Netflix, e eu vou confessar a vocês que eu me interessei em assistir esse documentário, é uma minissérie, 4 episódios, por conta deste assunto. Quem acompanha as redes, provavelmente, né, está em todas as mídias, nos noticiários, que na última vez que a Elise saiu da penitenciária, ela saiu com um cartaz em mãos, que tinha uma frase dizendo: filha, te amo além da vida. E por quê? Porque, gente, a Elise, além do crime que ela cometeu e já estar respondendo criminalmente com a sua condenação, ele respondendo reclusa, né, por esse crime. Então ela tá lá cumprindo a pena dela, já cumpriu o período lá que permite ela a ter as saidinhas, né, vai reduzindo ao semi-aberto até que ela cumpra a pena dela e cumpra os requisitos lá para voltar à sociedade. Então ela está em processo já de ressocialização. E aí ela saiu com esse cartaz. Por quê? Porque além dela estar pagando a pena dela, gente, a Elise agora ela está em outra batalha judicial. Isso, ela está envolvida em outra batalha judicial, que é para não perder o poder familiar. Isso quer dizer o quê? Não perder o vínculo familiar que ela tem com a filha, tá? Tem, pessoal, entre aspas, eu já vamos por partes aqui para eu explicar para vocês o que acontece com a Elise na esfera familiar, no que, né, na situação dela com a filha. Como todos sabem, a filha dela, na época do crime, tinha 2 anos de idade. Hoje, a filha dela convive com os pais do Marcos, né, do Marcos Matsunaga. Inclusive, a série retrata isso. Os pais dele moveram uma ação judicial pedindo a perda do poder familiar definitivo da Elise. E isso implica, pessoal, o que significa isso? Que ela perde totalmente, o poder familiar dela é destituído, tá? Aí eu vou explicar algumas coisas para vocês. Por isso eu tô aqui com o meu livrinho, com os meus amigos aqui, com esses mestres, né, do direito de família aqui, para explicar algumas coisas e dizer para vocês o que a nossa lei, o nosso Código Civil dispõe sobre o poder familiar. O que é o poder familiar? Poder familiar é o poder que os pais têm sobre os filhos até a sua maioridade. Então, o filho menor de 18 anos, ele está sob o poder familiar de pai e mãe. O poder é o mesmo, não há diferença. Os pais têm o dever de educar, têm o dever de cuidar dos filhos, de instruí-los para a vida adulta, na educação, no lazer, todo aquele cuidado que nós já sabemos que é dever da família ter com os filhos menores. Acontece que existem situações que trazem a extinção desse poder familiar, a suspensão desse poder familiar e a destituição desse poder familiar. É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje e vamos identificar aqui quais são os problemas que envolvem a Elise e a sua filha. Afinal de contas, ela é parte no processo, representada pelos avós, mas quando se move um processo judicial solicitando judicialmente a destituição do poder familiar, o argumento é pelo interesse e proteção da criança, tá? Então vamos rapidamente, eu vou trazer para vocês o caso de extinção. A extinção ela é um ato involuntário, não imputável aos pais. O que significa isso? Que não se imputa culpa nem ao pai nem à mãe. Quais são essas situações? Pela morte dos pais, de um deles, dos dois, ou pela morte do filho, se extingue o poder familiar, né? Outro ato, pela emancipação do filho, né? O Código Civil prevê ali algumas regras de emancipação. Não vou me estender, isso aqui eu vou trazer assunto em outro vídeo para vocês, é um assunto bem legal também, eu tenho certeza que vocês vão adorar.
pela maioridade. Então a criança, o filho alcançou 18 anos, já é adulto, extinguiu-se, né? Se torna extinto esse poder familiar dos pais sobre esse filho. E pela adoção, casos em que essa criança é retirada da família biológica por problemas, né? Inúmeros que todos conhecem, não vou me estender também, e é colocada para adoção em outra família, automaticamente extingue o poder familiar da família biológica. Então veja que são atos, situações que extinguem automaticamente o poder familiar. E aí nós temos os casos de suspensão. A suspensão, ela ocorre quando há pedido de algum familiar ou do próprio Ministério Público, quando é identificado que essa criança ela está sofrendo na família biológica, está sofrendo maus tratos, corre risco de vida, né? Sofrendo violência. Então a família ou o próprio Ministério Público pode intervir e solicitar ao judiciário que seja suspendido temporariamente até cessar esse risco, né? Podemos dizer assim, ou essa violência, o risco a essa criança. Então é uma suspensão, ela é temporária e não definitiva. E há um caso que eu já quero trazer para vocês, já a situação da Elise, quero chamar a atenção, vou ler aqui, tá, gente? Que também o artigo 1637 do nosso Código Civil, em seu parágrafo único, ele diz assim: suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Por que eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão da suspensão e por que ela já se aplica a Elise, tá? Porque temporariamente o poder familiar da Elise sobre a filha já está suspenso, porque ela foi condenada a uma pena de reclusão de 19 anos, então ultrapassa em muito os 2 anos, e é uma pena irrecorrível, é um crime confesso, né, da parte dela, não há o que discutir. Então o poder familiar dela já está suspenso. Vejam, a filha dela já está vivendo com os avós, e se alguém assistiu ou não vai assistir, só vou dar um pouquinho de spoiler aqui do que eu vi na série da Netflix. Inclusive os avós mudaram até o nome da criança já, tá? A situação ali é delicada, assista. Se você não assistiu, eu tô te indicando, assista e tire suas próprias conclusões, tire a sua opinião do que você pensa sobre o caso, tá? É interessante fazermos essas análises pessoais. Muitas vezes a gente só analisa um lado da situação, que é geralmente o lado do crime que ela cometeu, mas existe o outro lado da moeda, que é a situação familiar dela com a filha, né? Enfim, então o poder familiar dela já está suspenso temporariamente, porque enquanto ela está presa, né, não há relato algum de que a filha vá visitá-la na penitenciária, pela situação, óbvio, que eu coloquei aqui, vive com os avós procuram a todo tempo preservar a criança do que aconteceu e da condição atual da mãe dela. Mas aí, gente, a Elise agora trava uma batalha, porque os pais do Marcos, eles ingressaram com uma ação no judiciário, porque eles querem a destituição do poder familiar da Elise. E essa destituição, como a extinção, ela é definitiva. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. É como se a Elise também tivesse morrido, junto com o Marcos, para a filha. Essa é a intenção dos avós dela. E aí eu vou falar para vocês, isso é automático? Não é automático, tá? Os casos de extinção que eu trouxe aqui para vocês, em outro vídeo, eu prometo, eu vou trazer aqui mais claramente, mais detalhadamente cada um desses casos. Mas esses são casos automáticos, né? Se morre um filho, morre o pai, não há mais que se falar em poder familiar por essas partes. Mas no caso da Elise, precisa de uma decisão judicial para tanto. Então o que a família está pleiteando é que se faça a destituição total do poder familiar dela sobre a filha.
E aí você pode perguntar para mim o seguinte, tá, Elisângela, mas ela pegou 19 anos de prisão, a filha tinha 2 anos quando ela cometeu o crime. Automaticamente, quando ela sair da penitenciária, cumprir o tempo de reclusão dela, essa filha já será maior de idade. A filha já terá alcançado sua maioridade e ela, automaticamente, o poder familiar dela se extingue. Sim, correto, automaticamente se extingue. Mas, pessoal, quando você pede, aqui no caso do poder da destituição total, né, a destituição do poder familiar dela, o que os familiares querem, os pais do Marcos querem, na verdade, é que todo o vínculo jurídico que há entre a Elise e a sua filha sejam destituídos, tá? Isso significa o quê? Como eu já falei para vocês, os pais dela, os avós, já mudaram o nome da menina, né? Ela já não tem o nome que foi dado pela Elise e pelo Marcos. Provavelmente eles também estão batalhando para que se tire nessa decisão o sobrenome da Elise, de repente seja tirado até o nome dela da certidão de nascimento da filha. Ou seja, o vínculo dela, mãe e filha, juridicamente falando, questões sucessórias que puder vir a acontecer, será perdido, será totalmente destituído. Mas aí você me pergunta, ótimo, eles moveram essa ação, que legal, né? Ou também não tão legal, vai da opinião de cada um e da análise que cada um faz. Mas qual o fundamento para se pedir essa destituição familiar? E eu vou mostrar para vocês o fundamento que está no nosso Código Civil, tá? O fundamento, ele está lá no Código Civil, no artigo 1638, em seu parágrafo único. É um parágrafo que foi incluído, inclusive, pela Lei 13.715 de 2018, que alterou o Código Penal também, tá? Ele diz o seguinte: também perderá por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, pessoal, inciso 1, a linha A, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou desprezo ou discriminação à condição de mulher. Meu Deus, Elisângela, quanto palavrão, não entendi nada do que você disse. Calma, vamos respirar e eu vou explicar para vocês. O código diz assim: perderá por ato judicial também aquele que cometer um crime contra o outro descendente. E é o caso da Elise. Ela cometeu um crime contra o pai da filha dela, não é? Ela cometeu um crime contra o pai da filha dela. E esse crime é chamado no direito de crime doloso, porque houve a intenção dela de matá-lo, não é? E ainda com os requintes lá de crueldade que todo mundo já conhece. Então, por esse fundamento que é fortíssimo, que está lá, inclusive é uma sanção que foi incluída no Código Penal, a Elise sim pode perder o seu poder familiar sobre a sua filha. Isso ela vai incorrer na destituição total do seu poder familiar se esse pedido for concedido judicialmente. Isso pela preservação da vida da criança, pela preservação da moral dela, né? Para não colocar em risco, digamos, a vida da filha, porque são inúmeras as situações, e eu trago isso porque existe uma situação que saiu na mídia há um tempo atrás, do filho de um dos irmãos Cravinhos, que cometeu o crime junto com a Suzane, não lembro agora o nome, não foi do namorado, foi do irmão. Na época, o irmão do Daniel, acho que era o Daniel, o namorado da Suzane, o irmão dele, que eu não me recordo o nome, me perdoem, ele tinha um filho de 3 anos à época que ele cometeu o crime. E esse filho hoje já é maior de idade e ele mesmo está pleiteando judicialmente a destituição do poder familiar do pai.
Então ele quer extinguir todo o vínculo jurídico que ele tem com o pai, inclusive já conseguiu judicialmente eliminar o nome do pai dele da certidão de nascimento dele, e ele quer extinguir todo e qualquer vínculo que ele tenha jurídico com o pai. Essa seria mais ou menos, esse seria o cenário da situação da Elise. Mas são assuntos que eu já estou dando spoiler aqui, podemos tratar nos próximos vídeos, para eu não alongar mais. Esse aqui ficou um pouquinho mais longo, mas é porque eu queria realmente explicar para vocês essa questão do caso da Elise e esse desdobramento que eu considero super importante para a área de família. Deixo aqui o meu convite para você, o meu pedido de coração. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa aqui seu likezinho. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para todas as notificações e fique por dentro de conteúdos como esse que eu publico toda terça e toda sexta, tá, pessoal? Um beijão a todos, um excelente final de semana e nós nos vemos, é claro, aqui na próxima terça com conteúdo novo para vocês.